E aí, pessoal, vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, a conta de luz. Pois é, uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, o STF, pode acabar significando um dinheiro de volta para você. Bora entender essa história direito? E só para deixar claro, toda a análise que a gente vai fazer aqui hoje é baseada no trabalho do professor Marcos Freitas, que desvendou todos os detalhes desse caso super complexo para a gente. Mas vamos lá, direto ao ponto. Você já parou para pensar que pode ter direito a um reembolso por impostos que pagou a mais na sua conta de energia? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é exatamente isso que está em jogo. Vamos ver como. Tudo isso, na verdade, é o resultado de uma verdadeira batalha judicial que rolou lá no STF. O nome técnico é bem complicado, Ação Direta de Inconstitucionalidade 7324. Mas, na prática, a gente pode pensar nisso como a grande final que decidiu quem ia ficar com bilhões de reais em impostos. E quem começou essa briga toda? Bom, foi a Abradé. É a associação que representa as gigantes da distribuição de energia no Brasil. Eles foram até o Supremo para tentar derrubar uma lei que tinha acabado de ser aprovada, a Lei 14.385. E aqui está o X da questão, bem claro. De um lado, você tinha as distribuidoras dizendo que essa lei que obrigava elas a devolverem o dinheiro dos impostos não valia. E do outro lado, a própria lei, que foi criada justamente para garantir que esse dinheiro que saiu do nosso bolso voltasse para a gente, os consumidores. Depois de muita discussão e muito debate, o caso finalmente chegou ao seu momento decisivo. No dia 14 de agosto de 2025, o plenário do STF bateu o martelo. E agora, a gente vai ver qual foi o resultado dessa disputa. E a decisão foi um nocaute. Foi clara, direta e sem rodeios. A lei é válida sim. Os ministros decidiram que ela é constitucional. E o que isso significa na prática? Que a devolução do dinheiro para os consumidores não é só justa, ela é obrigatória. Uma vitória gigantesca para todos nós. Dá uma olhada no placar para ver como foi. Uma maioria clara votou a favor da lei, seguindo o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Claro, tiveram votos contrários, mas o resultado estava selado. Ah, e tem um detalhe interessante. O ministro Luiz Fux concordou com a devolução, mas ele tinha uma ideia um pouco diferente sobre o prazo para isso acontecer. Beleza, então a gente já sabe o que foi decidido, mas agora vem a pergunta, por quê? Qual foi o raciocínio, a lógica jurídica que fez a maioria dos ministros tomar esse caminho? A chave para entender tudo isso está na famosa tese do século. É que, um tempo atrás, o próprio STF já tinha decidido uma coisa muito importante. O ICMS, que é aquele imposto que está em quase tudo que a gente consome, não é faturamento da empresa. Pensa comigo, a empresa só pega esse dinheiro e repassa para o governo. Então, não faz o menor sentido cobrar outros impostos como PIS e COFINS em cima de um dinheiro que nem é da empresa, certo? Isso nos leva a um princípio fundamental do direito, evitar o enriquecimento sem causa. Ninguém pode lucrar sem um motivo justo. O caminho do dinheiro é bem simples, olha só. Primeiro, a gente, o consumidor, paga o imposto lá na conta de luz. Segundo, por causa da tese do século, a distribuidora consegue recuperar esse valor. Ora, se a distribuidora recebeu de volta um dinheiro que saiu do nosso bolso, a justiça disse, opa, esse dinheiro tem que voltar para sua origem, ou seja, para o consumidor. E não foi só isso não. A decisão também serviu para reforçar outras ideias muito importantes, como o direito que a gente tem de receber de volta um imposto pago errado. E também a ideia de que, no fim das contas, quem realmente carrega o peso dos impostos somos nós, os consumidores. Ok. Já entendemos a parte jurídica. Mas e a parte prática? Como é que isso vai virar realidade? O que essa decisão significa para a sua próxima conta de luz? Primeiro ponto, e esse é super importante. Não fique esperando um Pix na sua conta, tá? A devolução vai acontecer do jeito mais simples e direto possível, como um desconto nas suas próximas contas de energia. E a pergunta de R$1 milhão: quando isso vai começar? Bom, aqui a gente precisa ter um pouco de paciência. As empresas de energia têm um prazo de até 10 anos para devolver todo o dinheiro. Isso mesmo, uma década para que tudo seja acertado. Outra coisa importante para não ter dúvida, o que fica de fora dessa devolução. A conta não vai incluir outros impostos que as distribuidoras pagaram, nem os gastos que elas tiveram com advogados nesse processo todo. O foco é só naquele valor do PIS/COFINS pago a mais. Uma decisão desse tamanho, claro, deu o que falar no mundo jurídico. Vamos dar uma olhada no que alguns dos maiores especialistas em direito tributário do Brasil pensam sobre tudo isso. O professor Roque Antônio Carrasa, que é uma lenda na área, foi bem direto. Ele disse que o dinheiro tem que ir para o consumidor, porque o consumidor quem realmente sentiu o peso do imposto. Deixar as distribuidoras ficarem com essa grana seria totalmente errado. Na mesma linha, João Luiz de Souza Pereira reforçou que a decisão é uma questão de justiça.
Ela simplesmente impede que as empresas de energia tenham um lucro que não é delas, um lucro às custas do consumidor. E para fechar, a professora Misabel Derzi praticamente colocou um ponto final na discussão. Ela afirmou que o direito do consumidor a essa devolução já é algo super claro e estabelecido. Qualquer tentativa de diminuir ou limitar esse direito seria para ela completamente inadequada. Então, se a gente for resumir tudo numa única ideia, esta aqui. A decisão do STF vai muito além da conta de luz. Ela reafirma um princípio básico de justiça. O dinheiro de um imposto pago errado tem que voltar para quem pagou. E nesse caso, quem pagou foi você, o consumidor. E tudo isso me deixa pensando, fora a conta de luz, em que outras situações do nosso dia a dia você acha que a justiça deveria olhar com mais atenção para os direitos do consumidor? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.